Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. São 10 horas em ponto, sempre procurando manter nossa pontualidade. O nosso grupo de estudo hoje aqui no Periscope trata de um tema muito legal. Carlos Vinha, marcando presença sempre, Alex Petarli, todo mundo, Débora, Laís, José Tadeu. O tema de hoje é podemos dizer, um Periscope comemorativo, porque eu vou tratar de um assunto muito importante. Em direito penal, é o assunto mais atual. Em direito penal, especificamente penal, foi a última lei de grande impacto. Ah, mas teve o tráfico de pessoas, eu sei. Mas uma lei de grandíssimo impacto, de impacto enorme, foi essa lei antiterrorismo, que é uma lei recentíssima, ainda não há livros escritos sobre isso. A doutrina agora começa a trabalhar com esse tema. Ainda esse mês eu vou lançar um livro de coautoria que eu coordenei com vários autores, cada um tratando de um tema específico dentro do tema terrorismo, mas por enquanto não há nada sobre o tema. Eu vou utilizar esse nosso espaço, os nossos 30 minutos do nosso grupo de toda quinta-feira, para explanar sobre essa lei. Eu vou tratar de alguns temas da lei, vou fazer uma introdução para trazer um contexto para vocês, não só um contexto histórico, mas um contexto fático em relação aos atos de terrorismo e também em relação à edição dessa lei. Muito bem, vamos começar do começo com a seguinte questão. Professor Aurélio, um abraço para você. Em 1988, a própria Constituição da República fez menção ao terrorismo. Como, Gabriel? Equiparando o terrorismo a crimes hediondos. A Constituição tratou dos crimes hediondos, porém não previu tipos penais e nem poderia fazê-lo, não é? E equiparou a esses crimes hediondos 3 T's. O que são 3 T's? TTT. Tortura, tráfico e terrorismo. Entretanto, 2 anos depois da Constituição, tivemos o advento da Lei de Crimes Hediondos, que trouxe o rol dos crimes etiquetados de hediondos, ok? E também equiparou o terrorismo a hediondo. Porém, não tratou do terrorismo. E estávamos esperando essa lei acontecer. O tempo foi passando e até o ano passado, pessoal, vamos segurar as mensagens, por favor, para não começar a travar, que o pessoal reclama, tá? E até o ano passado não existia uma lei de terrorismo, uma lei antiterrorismo. O que aconteceu? Alguns fatos que ocorreram no mundo foram justificando a preocupação mundial com o terrorismo. Você vai se lembrar, lá atrás, o Brasil assinou 12 tratados internacionais, 12, não foram 2, foram 12, nos quais se obrigou a reprimir o terrorismo. Tivemos a previsão constitucional, mas não tinha tipificação. É bem verdade que alguns autores diziam que o terrorismo estava na Lei de Crimes contra a Segurança Nacional, artigo 20 da Lei 7170 de 83. Porém, isso é minoritário e o Supremo Tribunal Federal já tinha dito também que ali não havia previsão do terrorismo. Muito bem, o que aconteceu? O emblemático caso de Nova York em 2001. Eu estou fazendo uma retrospectiva histórica para você entender o contexto da lei de terrorismo. 2001, Nova York, nada mais, digamos, chocante do que 2 aviões entrando numa torre, em 2 torres, 2 prédios de 420 metros de altura. Depois, 2004, aquele atentado no metrô de Madrid. Depois, ano seguinte, 2005, o atentado em Londres. 2011, o norueguês chamado Andreas Breivik explodiu um prédio em Oslo, capital da Noruega. 2013,
aquela maratona que acontecia em Boston, quando então explodiram uma bomba no meio da maratona, que era um evento que trazia para si a atenção mundial. Depois de 2015, aquele atentado grave em Paris. 2016, ano passado, em Bruxelas, aeroporto de Bruxelas. Ainda em 2016, o atentado em Istambul. O tempo foi passando, ainda em 2016, aquele atentado em Nice, na França. E ainda em 2016, aquele caminhão que invadiu a feira de Natal em Berlim, atropelando várias pessoas. Vocês vão notar que só em 2016 ocorreram 4 eventos que eu estou a me recordar agora. Ok? 4 eventos de terrorismo só em 2016. Muito bem. Há 5 meses das Olimpíadas, que aconteceram no Rio de Janeiro, em 2016, o Congresso Nacional resolveu acordar. Há 5 meses das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, em 2016, o Congresso edita a Lei 13.260 de 2016. Aí sim, havia previsão do terrorismo. Mas o advento dessa lei não resolveu grandes questões. Sabe por quê? Não resolveu grandes questões? Eu pergunto a vocês, o que é o terrorismo? Qual é o conceito de terrorismo? Há um consenso na doutrina estrangeira que trata muito bem do terrorismo, sobretudo a doutrina espanhola. O autor Câncio Meliá trata disso. O autor Pie de Casas trata sobre isso. E o conceito e o consenso a qual eles chegaram, foi o seguinte: existe uma dificuldade enorme em se conceituar o terrorismo. Não existe um conceito único, não existe um conceito doutrinário de terrorismo, muito menos jurisprudencial. E se você pensar que até o ano passado o nosso país não tinha uma lei que tratasse do tema, fica pior ainda. Até que essa lei, ela tentou conceituar o terrorismo no artigo 2º. Eu peço a vocês que abram essa lei. Qual a lei, Gabriel? É a Lei 13.260 de 2016. No artigo 2º, a lei traz uma norma penal explicativa. Eu sei que você já abriu, entretanto eu vou ler para contextualizar o conceito. Tá legal? Eu estou com a lei aberta aqui do meu lado, no computador, e a lei fala assim: vejam se não é uma norma penal explicativa. Não é norma penal incriminadora, não é norma penal complementar, é explicativa. E tanto é explicativa que ela começa assim: o terrorismo consiste. Então, a norma penal explicativa, não incriminadora explicativa, está trazendo um conceito jurídico penal. O terrorismo consiste, na prática, por um ou mais indivíduos, dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública. Desse conceito, amigos, eu trago algumas complexidades, ok? Preste atenção aqui. Desse conceito, eu trago algumas complexidades, umas maiores, outras menores. Para você que está com a lei aberta, você percebeu que o artigo 2º traz um duplo especial fim de agir? É bem verdade que não é um tipo penal, porque o tipo penal, se você reparar, ele vem lá, sabe onde? No
Olha lá, artigo, deixa eu pegar aqui a lei, no artigo 2º, parágrafo 1º, que diz, são atos de terrorismo. Mas o artigo 2º, cabeça, né, em latim caput, ele traz uma norma explicativa. Mas mesmo a norma explicativa, nós temos contido nela um especial fim de agir. Aliás, 2. Essa lei traz um duplo especial fim de agir. Eu não sei se você reparou, mas há aqui o que eu chamei de duplo especial fim de agir. Vou ler de novo, preste atenção. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de... Então, quando a lei dispõe por razões de, os atos de terrorismo têm um especial fim de agir. Xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Então, há esse primeiro especial fim de agir. Os atos de terrorismo são praticados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Primeiro especial fim de agir. Aí segue a norma. Quando cometidos com a finalidade de, na expressão com a finalidade de, aparece o segundo especial fim de agir. Então, o artigo 2º traz, repito, embora seja uma norma penal explicativa e não um tipo penal, um duplo especial fim de agir, onde, Gabriel, cirurgicamente falando, para sermos cirúrgicos na norma, lá na expressão 1, por razões de, e também lá na expressão com a finalidade de. Então, o ato de terrorismo tem que ter essa razão de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, como eu já falei para vocês 3 vezes, e também a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Então, essa é a primeiríssima questão. O terrorismo contém um duplo especial fim de agir. Mas não é só. Desse mesmo artigo 2º, eu puxo uma outra questão. Qual? O artigo 2º, parte final, fala assim, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Até aqui tudo bem. Embora haja um ponto de dificuldade, dá para a gente saber ou tentar definir o que significa um terror social ou generalizado. Bom, prima facie, em um primeiro raciocínio, o terror social ou generalizado é o terror gerado na coletividade. É o terror gerado a um número indeterminado de pessoas. Mas a questão não é essa. Isso é autoexplicativo, isso é simples. A questão é, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Vamos de trás para frente? É possível o terrorista gerar um terror social generalizado, expondo a perigo a incolumidade pública? Claro, porque a incolumidade pública diz respeito a um número indeterminado de pessoas, problema nenhum. No penúltimo elemento, paz pública. É possível que o terrorista gere um terror social generalizado, expondo a perigo a paz pública? É possível. Perfeitamente possível. Tudo bem? Tudo bem. Paz pública ligado à coletividade, um bem jurídico de cunho supraindividual de interesse coletivo. Problema nenhum. Agora a questão vem nesse momento. Porque fala assim, presta atenção, vamos lá. Esse grupo de estudo de quinta-feira é para quem quer estudar direito penal, mas estudar com cientificidade, com dogmática. Não é um vídeo de dicas, eu também faço dicas, mas presta atenção, porque a gente tem que aprofundar a coisa, né? E aprofundar faz parte de aprofundamento, você pegar, mudar o paradigma, olhar para a lei, ver o que ela quer dizer e como conciliar questões a princípio insolúveis. Sabe por quê? Olha como a princípio isso é insolúvel. O artigo 2º, na parte final, traz o segundo especial fim de agir, como eu disse a vocês, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado,
que é o terror gerado a um número indeterminado de pessoas, mas diz expondo a perigo pessoa, patrimônio, no singular. Porque se o agente expuser a perigo a paz pública ou a calamidade pública, ele pode gerar com isso um terror social generalizado. Porque a paz pública e a incolumidade pública dizem respeito à coletividade como um todo. Agora, provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa no singular, patrimônio no singular, teria como um agente terrorista, ou agente que compuser a organização terrorista, ou a organização em si mesma, no artigo 3º da lei, provocar um terror social ou generalizado a toda a coletividade, de forma indiscriminada, expondo a perigo uma pessoa, vamos ter que buscar essa conciliação. Sabe por quê? Amigos, não podemos confundir aqui o terror gerado com a vítima do perigo. É bem verdade que o agente terrorista, ele pode gerar um terror social ou generalizado, expondo a perigo à calamidade pública. Mas também é possível, Gabriel, que ele provoque o terror social ou terror generalizado, expondo a perigo uma pessoa. Amigos, ele expõe a perigo uma única pessoa. E aquele ato gera o terror social ou generalizado. Então não confundam a exposição do perigo com o terror gerado. O terrorista explodiu uma bomba, e como foi lá em Paris, como foi em Istambul, como foi em Bruxelas, como foi em Nova York, não é? Mas também ele pode pegar uma pessoa, expor a perigo aquela pessoa, e com isso difundir o terror gerado com isso. Ou seja, o terror social ou generalizado. Tudo bem? Então imagine que uma pessoa, um terrorista degole alguém, corte o pescoço, degolar. E isso vai gerar um medo na coletividade. Esse ato dirigido a uma pessoa tem ou não tem o condão de gerar um terror social generalizado? Tem. Não é? Professora Raquel Bruno, que alegria você na minha live, seja bem-vinda. Grande professora de empresarial. Aparece aí o pessoal te seguir também. Aguardamos seus periscopes. Então vejam só, é possível sim, tá? O perigo gerado a uma pessoa ou a um patrimônio. Imagine você que o terrorista coloque uma bomba em uma casa, em um prédio que pertença a uma pessoa jurídica. Tudo bem? Bacana. Imaginem vocês... Bacana, obrigado Raquel, bom te ver aqui também. O terrorista implanta uma dinamite, ou bananas de dinamite, no prédio de uma pessoa jurídica, tá bem? De uma empresa. Olha, professora Raquel Bruno, por isso que eu ri antes, vai me corrigir, que empresa é atividade. Mas eu estou a me referir aqui à empresa no sentido subjetivo do professor Alberto Asquini, empresa para designar pessoa jurídica, no linguajar popular. No prédio de uma empresa, ora, explode o prédio. Aquele prédio é o patrimônio de uma pessoa individualizada, a pessoa jurídica. Entretanto, com aquela conduta, o terrorista, obrigado, sociedade empresária, ele difunde um terror, ok? Bom, e a partir disso, eu queria tratar com vocês de um segundo ponto, não é? Do artigo 2º, essas são as primeiras impressões. No meu Leis Penais Especiais, da Editora Juspodium, que já vai ser publicado ainda esse mês de março, 9ª edição, eu já comento a lei de terrorismo. Tudo isso está lá, ok? Eu queria tratar com vocês agora de um outro ponto que não está na lei, que a doutrina estrangeira menciona e vai cair na prova. Quais são os elementos do terrorismo? E aí? Quais são os elementos do terrorismo? A lei não conceitua, né? A doutrina espanhola, a doutrina inglesa, a doutrina
alemã, não há um consenso, mas há uma parcial concordância em se identificar 4 elementos do terrorismo. Anotem aí porque isso vem em prova. Primeiro elemento do terrorismo, o elemento violência. Depois eu vou desdobrar um por um, tá? Primeiro anotem. Primeiro elemento violência. Segundo elemento teleológico. Terceiro elemento teatral. Teatral? De teatro? Teatro, cinema, televisão? É teatral. Você vai entender já já. Elemento teatral. Quarto elemento, ausência de arrependimento ou de culpa. Então, repetindo os 4 elementos para quem está anotando e estudando. O elemento violência, número 1. Número 2, o elemento teleológico. Número 3, o elemento teatral. Número 4, o elemento ausência de arrependimento ou de culpa. Ok? Vamos desdobrar os elementos. O primeiro elemento é o elemento violência. Ok? O terrorismo, amigos, tem como um dos seus pilares a violência. A violência faz parte da integridade do ato do terrorismo. A violência faz parte do terrorismo. E é uma violência, cuidado, sempre dirigida à pessoa, na imensa maioria das vezes, não é? Sobretudo a vida de pessoas. Então o terrorismo, ele tem uma relação com violência à pessoa, não é? Ou algum patrimônio excepcionalmente, explosão de bombas, fuzilamentos, afogamentos de pessoas, agressões. O terrorismo nunca vai ter um caráter ligado ao tráfico de drogas, por exemplo, que não tem violência contra a pessoa, não é? Ou a um crime patrimonial não violento, tá legal? Então, amigos, esse é o primeiro elemento. Lesões corporais, sequestros, todos os grandes ataques que nós falamos que ocorreram até hoje, por exemplo, Nova York, Madrid, Oslo, Boston, Nice, Berlim, todos eles tinham violência à pessoa. Não foi o caminhão que atropelou um grupo de pessoas em Berlim e em Nice? Não foi uma bomba que explodiu em Boston? Não foi uma bomba que explodiu no metrô de Madrid? Não foi um avião entrando num prédio de 420 metros de altura, 2 prédios e 2 aviões, um em cada prédio? Então sempre haverá esse caráter de violência contra a pessoa. Ok? Muito bem. Além disso, o segundo elemento é o elemento teleológico. O que é isso, Gabriel? É a finalidade específica que contamina os atos de terrorismo. Essa violência, ela, como primeiro elemento, ela sempre tem por trás uma finalidade específica, ou uma finalidade de cunho religioso, não é? Porque aquele Estado prega uma religião diversa do terrorista, ou porque o Estado prega a mesma religião e o terrorista quer afirmar a religião, ok? Ou então ele quer causar a subversão da ordem pública, ele quer atingir, constranger o poder público, atacar o poder público para impor, e com isso ele vai gerar, como diz a lei brasileira, olha que coincidência, um terror social generalizado, um ato de ataque ao poder público nacional, ao governo nacional, às instituições democráticas. O que a gente vê nos últimos acontecimentos, infelizmente, é o cunho religioso. É a finalidade religiosa. Tá legal? Bom, o terceiro elemento é o elemento teatral. Gabriel, elemento teatral vem de teatro? Sim, teatro. Vocês repararam que todos os atos de terrorismo praticados até hoje foram atos estrondosos,
atos graves não é um ato pequeno, um ato grande que gera impacto. Normalmente um ato que vai atrair a atenção da mídia mundial, como aviões em prédio, ataques ao metrô. Era um domingo de maratona em Boston, toda a mídia mundial voltada para aquilo, não é? Amigos, esse é o elemento mais demonstrado pelos terroristas. É por meio do elemento teatral que o terrorismo atrai para si a atenção. É por meio desse elemento que o terrorista atrai para si a atenção mundial. Quer ver uma coisa? Deixa eu botar uma coisa aqui no computador. Senhores, vou fazer-lhes uma pergunta. Existe algo mais teatral do que isso? Existe algo mais teatral do que isso? Sim ou não? Existe algo mais teatral do que isso? Um Boeing com capacidade para... Atenção, é o que eu vou falar agora. Você viu a imagem, mas você não atentou aos detalhes. 2 aviões Boeings com capacidade para 300 pessoas entrando, chocando-se com um prédio de cirurgicamente 413 metros de altura cada um. É muito alto. Você pescou o detalhe? Olha o detalhe. Vê de novo. Não há nenhuma nuvem no céu. E o céu está completamente azul. Repara de novo. Existe algo mais teatral do que isso? Um dia de céu azul, sem nenhuma nuvem no céu. É por meio do elemento teatral que o terrorismo atrai para si a atenção e gera o terror social ou generalizado. Você percebeu? Tudo bem? Ok? Foi um Boeing 767. Tudo bem? Então vejam que pode parecer uma piada. Disserte o candidato sobre o elemento teatral do terrorismo. O que é elemento teatral? Isso vai cair. E quando cair, 90% não vai saber do que se trata. Não é? É por meio disso que o terrorista, ele gera um terror social. Você lembra onde você estava fazendo o que quinta-feira passada, de manhã? É capaz de não. Você lembra onde você estava há 5 quintas-feiras atrás, 12h30? Não. Você lembra onde você estava há 2 anos atrás, no dia 5 de agosto, por exemplo? Não. Mas você lembra onde você estava e fazendo o que no dia 11 de setembro, quando você viu a notícia? Você lembra? Você pode lembrar o que você almoçou ontem, mas você lembra onde você estava e o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. Tudo isso está no meu livro, você que perguntou, tudo isso no meu livro. Só não tem a imagem, que isso aqui é da aula, não é? Entenderam isso? Então, o elemento teatral, vou repetir, é o elemento mais utilizado pelos terroristas. E por fim, amigos, para encerrar, caminhando para o final, não é? O elemento ausência de arrependimento ou de culpa. Amigos, o terrorista, ele age sem nenhum arrependimento. Ao contrário, ele age com orgulho. Ele age com orgulho de ter praticado um ato por meio do qual ele impôs o elemento teleológico.
Ele se orgulha disso. Ele se orgulha de espalhar o poder pelo mundo. Então, o terrorista, esse é o quarto elemento do terrorismo, ele nunca se arrepende. Ele não tem um pingo de culpa pelo ato que ele praticou. Tá bem? Amigos, chegamos ao fim do nosso Periscope de hoje. Eu espero sinceramente ter acrescentado alguma coisa ao estudo de vocês. É uma lei nova. Repito que ela virá na 9ª edição do meu livro Leis Penais Especiais para Concursos, Editoras Dispodium, que vai publicar agora em março ainda, tá bem? E ele vem com a lei de drogas e a lei antiterrorismo, tá bem? Bom, como de costume, chegou no final, pega na reprise. Na quinta-feira que vem, eu volto para tratar de um tema, não sei, não tem nada combinado, eu sempre resolvo um dia antes quando eu mando lá no Instagram, Facebook, Twitter, eu sempre escolho o tema antes. Quem sabe eu não volto com outras questões sobre a lei de terrorismo, tá bem? Obrigado pela companhia de quinta-feira à noite. Na semana que vem, a quinta-feira, especificamente, pontualmente às 22 horas, eu estarei aqui, tá bem? Um abraço, até lá e tchau.